E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 50. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou pelo devocional no aplicativo, é o mesmo número, o número 50, cuja temática é chegado o reino dos céus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica do reino, se o reino é e ainda não. A gente vai falar um pouquinho sobre esse dilema do reino de Deus. Então eu queria te convidar a você pegar aí um bloco de notas do seu celular ou também um caderninho, que eu tenho certeza que você vai precisar anotar alguma coisa que vai vir dessa conversa aqui, tá bom? Então se prepare para esse momento. Galera, queria te lembrar de duas coisas. A primeira é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você abrir a sua loja de apps aí do seu celular e baixar o aplicativo do Pão Diário Universitários. A gente tem muito conteúdo irado, tanto aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRIs, do Bible Project, do Parábolas Geek, do Escola do Discípulo. Então, assim, se eu fosse você, não ficaria de fora, baixaria logo o aplicativo, mandaria para a galera, porque tudo que está no aplicativo é de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não perderia tempo e já baixaria logo o nosso app. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram e não segue a gente lá, queria te convidar a seguir a gente, @Pão Diário Universitários, e ficar por dentro de todas as novidades aqui do Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, sou o João Heck, tenho 24 anos, sou casado com a Renata, sou psicólogo, sou membro da Alcance Curitiba e estou aqui para mais um bate-papo com vocês e tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas incríveis que vão compartilhar um pouquinho sobre esse chegado o reino dos céus. Queria que eles se apresentassem. Rafa, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, mano. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Poxa, galera, bom demais estar aqui com vocês. Mais uma vez, segunda vez. Meu nome é Rafael Barbosa. Eu sou membro ali na Alcance Curitiba, lidero jovens ali na Alcance Curitiba. E eu tenho 32 anos, sou casado com a Marissa e tenho um filho chamado Daniel e minha esposa está grávida do segundo filho nosso, que a gente não sabe ainda se é menino ou menina, mas a gente sabe que vai ser benção se vier. Então, esse aí sou eu. Top demais, mano. Um prazer ter você aqui de novo conosco. E também temos aqui o Josias. Josias, seja muito bem-vindo, mano. Prazer ter você aqui conosco. Se apresenta aí pra galera. Oi, tudo bem, galera? Tudo bem, João, Rafa? É uma honra estar aqui com vocês, homens de Deus, né? E para você também que está nos assistindo. Eu sou o Josias, né? Sou membro aqui da PIB Curitiba, então, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Falando um pouquinho sobre mim, sou líder ali na universidade da Unicesumar, então na Unicristo, né? Conhecido como Unicristo. Falando uma curiosidade também, né, a Unicristo foi onde me fez entrar na faculdade, então, né, de outro estado, vim do Acre, estou morando em Curitiba já tem mais ou menos 3 anos e uns 2 meses, e ainda estou me acostumando com a galera, com o clima, com todo mundo, e é um prazer estar aqui com vocês. Top demais, mano. É um prazer ter você aqui conosco. E galera, eu tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar a vida de muita gente. Então, fica com a gente aqui até o final. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bora para nossa temática, então? É chegado o reino dos céus. É uma temática importante para a gente entender na nossa vida com Deus, essa dinâmica, né? Como assim Jesus veio, mas não estabeleceu ainda o reino dos céus por completo, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que ele inaugurou o reino, então a gente acaba se vendo ali numa sinuca de bico muitas vezes, sem entender ao todo o que Jesus quis dizer com isso. Eu queria começar, né, falando sobre um texto de Marcos 1,15, né, que Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Mas em Lucas, o Evangelho de Lucas também diz, no capítulo 11, versículo 20, ele também diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, em diversos momentos durante a vida de Jesus, nós vimos ele dizendo que o reino já chegou, mas que também o reino virá. Então, dito isso, eu te pergunto, Josias, e aí? Nós já estamos vivendo o reino de Deus ou só viveremos nele quando Cristo voltar? Como é que é essa dinâmica aí? O que você diria pra gente, mano? Certo?
É uma temática assim bem muito boa, né, para a gente estar trazendo aqui também como entendimento, falando sobre o reino dos céus, né. Eu acredito que nós somos moradores do céu, né, eu acredito que a gente é peregrino aqui na terra, então nós temos um propósito, e quando Deus ele fala que vai preparar o caminho, né, no caso ele vai preparar para levar a noiva, para buscar a noiva, né, a ter uma eternidade com ele, eu compreendo que sim, a gente tem, né, esse processo de ligação com o céu, porque a gente somos descendentes de lá, né, nós nascemos de lá, somos de lá, digamos assim, nascemos em espírito e somos de lá, né. Mas, esse entendimento do reino dos céus, eu acredito muito nesse processo de você compreender, né, a dimensão de Deus, né, o que Deus ele quer para nós, o que Deus ele tem, preparado para o nosso meio, e eu já entro com uma pergunta: será que você está preparado para isso, né? Então, às vezes a gente tem um entendimento assim: "Ah, mas se Jesus voltar, eu tenho que estar pronto, tenho que me preparar". Não, Jesus, quando voltar ou buscar a igreja vai reconhecer a voz do noivo, sabe? Eu compreendo assim que, no um noivo, quando ele está indo ao casamento para encontro da noiva, ele sabe o nome da noiva, ele sabe o gesto, o costume daquela noiva, como ela porque eles vão ter um processo de intimidade, eles vão, né, ter uma ligação ali para sempre. Então, esse entendimento de que a gente como filhos, mas também como, noiva de Cristo, precisamos conhecer o noivo, sabe. Hum, Como é que a gente vai chegar no céu, como é que a gente entende que ele vem nos buscar, se a gente não entende os sussurros dele, não entende a voz dele, né. E esse entendimento é realmente um processo contínuo. uhum. Perfeito, mano, perfeito. E aí, Rafa, como é que é essa dinâmica aí? Explica aí pra gente. É o reino de Deus ou o reino dos céus, né? Eu gosto sempre de dizer que acaba resumindo um pouquinho a escritura, né? A história do que Jesus quis dizer com isso, e João Batista, antes dele, começou a pregar a respeito disso, né? Essa mensagem começa em João Batista. Então é mais ou menos assim, por que começa arrependam-se? Porque é chegado o reino dos céus, o reino dos céus está próximo. É, porque, resumidamente, o evangelho seria um Deus que iria ser reconhecido pelo seu amor, criou essa terra, a extensão do seu reino, né? Não só um reino espiritual, mas agora um reino material. E ele colocou o homem, Adão e Eva, para governar sobre todas as coisas, né? Para cuidar de todas as coisas e governar. E há uma rebelião ali em Gênesis capítulo 3. A partir de quando o homem peca, ele deixa de ouvir a voz de Deus, né? E você vai obedecer quem você ouve, né? Então ele deixa de ouvir a voz de Deus e começa a desobedecer a voz de Deus, e ele começa a obedecer a voz do inimigo e da sua própria alma. Então, daí para frente é só para trás, né? Até que Deus, na sua presciência, no seu poder e amor e suprema graça, ele já tem um plano de redenção. E o plano de redenção é tentar trazer os homens de volta para o seu conselho, né? Porque Adão sentava com Deus, Adão conversava com Deus, Adão caminhava com Deus. E não numa conversa, numa caminhada para resolver problemas, que Adão não tinha nenhum problema no Éden, mas era uma conversa e uma caminhada para desfrutar da intimidade, do relacionamento, das virtudes de quem Deus é, né? Então, quando há essa ruptura, Deus, de tempos em tempos, ele começa a tentar falar com os homens, né? Por meio de profetas, por meio de sacerdotes, de reis. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos nossos pais por meio de profetas nesse tempo, falou por meio do seu Filho Jesus. Então a própria palavra de Deus vem à terra, mas é como se a palavra de Deus viesse como um aviso, não só uma mensagem. E João Batista começa a dizer isso: olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. É como se ele estivesse dizendo: olha, sabe esse reino que criou a gente se rebelou? Então, está voltando para conquistar aquilo que é dele por direito. Então, vocês precisam se reconciliar. É por isso que o ministério que Cristo veio trazer, o ministério da reconciliação, ele outorga para nós. Então, João Batista, no princípio e no trabalho de preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, né? Ele vai trazer essa mensagem: arrependam-se porque é chegado no reino dos céus. Eu acho interessante que o que você leu aí em Marcos, no versículo acima, diz: ouvindo Jesus que João Batista havia sido preso. Ele começou a pregar: o tempo é chegado, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, né? Ou seja, juntando com isso que Josias falou,
todas as vezes que existe alguém ou algo tentando suprimir a voz profética de que está vindo o reino de Deus, né, que o que fizeram com João Batista, Jesus está dizendo, o tempo está chegando. Então, assim, quanto mais pressão a gente tiver do lado de fora contra essa mensagem de arrependimento, que o reino dos céus está vindo, né, que é uma boa notícia que começa uma má notícia, né, a boa notícia é que ele está vindo, a má notícia é, você é amigo ou inimigo? Que se você é inimigo, você pode ser amigo hoje, né? Então, assim, o reino dos céus, o reino de Deus está vindo. Eu fiz essa introdução só para agora explicar. Esse reino, ele já veio, mas também virá. Como a gente explica isso? Eu gosto do melhor exemplo que faz entender na minha cabeça, é como se fosse uma sombra que está descendo. O reino dos céus ou de Deus está descendo com uma sombra, e a sombra está chegando primeiro do que a realidade. Então, como Josias disse, né? Nós já somos cidadãos dos céus. Então, como cidadãos dos céus, nós já carregamos a identidade, o caráter, a cultura, a língua, né, o pensamento. A gente carrega tudo que é desse reino. Então, a gente está aqui como embaixador de Cristo, como o próprio Paulo vai dizer que nós somos, trazendo as boas notícias desse reino, né? Então, assim, ele já começa a ser manifestado por meio de nós que portamos o reino, mas ele vai ser totalmente estabelecido quando vier o rei. Quando o rei pisar no Monte das Oliveiras e reestabelecer todas as coisas, então o reino do céu será totalmente estabelecido. Então, por enquanto, eu gosto de dizer que nós não estabelecemos o reino, nós manifestamos o reino. Porque a única pessoa que pode estabelecer o reino é o próprio Rei Jesus Cristo. Muito bom, mano. Enquanto vocês estavam falando, né, a gente ouve, né, muitas orações. Vem o teu reino, né? Até o próprio Jesus, quando foi ensinar sobre como vocês deveriam orar, né? Falando aos discípulos, ele fala, né? Vocês devem orar que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu aqui na terra. Mas eu olho muitas vezes as pessoas orando desta forma, venha o seu reino, no sentido de toda a realidade do céu venha sobre a terra, e amém por isso. Só que a gente muitas vezes esquece que se o reino vai vir, o rei também vai. Então, assim, qual que é a nossa prioridade? É o reino pelos seus benefícios, porque não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, ou é pela presença do rei plena junto conosco, né? Então, qual que é o nosso coração em relação a isso? Então, achei muito boa as explicações e as falas de vocês. E eu gosto muito de uma definição sobre esse dilema que a gente está conversando, que é do George Eldon Ladd, que ele fala que o reino é e ainda não, né? Porque já está no nosso meio, mas que ainda não veio completamente, não veio plenamente, que só irá acontecer, assim como o Rafa disse, quando Cristo voltar. E também sobre essa dinâmica do reino, tem um texto de João 18:36, que Jesus respondeu a Pilatos dizendo assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E eu queria te perguntar, Rafa, e aí? Como que é para você fazer parte de um reino que hoje é invisível, mas que um dia será plenamente visível? Cara, é maravilhoso porque aqui a gente começa a dar uma viajada, né? O fato dele ser invisível, não significa que ele não pode ser visto. E como a gente explica isso? Se você pegar uma pessoa que não enxerga, por exemplo, um cego, e você falar assim, olha, você enxerga essa garrafa? E ele fala não, mas se você der na mão dele e ele começar a sentir a garrafa, ele vai dizer, agora eu tô vendo. Eu sei a forma dela, eu sei de que material ela é feita, eu bato nela, eu sei se é de plástico, se é de metal ou se ela é de madeira. Significa que esse reino, apesar de não ser visível para as pessoas, ele pode ser evidenciado. Então é por isso que eu gosto muito que a palavra de Deus fala lá em Atos, no capítulo 17, se não me engano, quando o apóstolo Paulo está pregando no Areópago, ele fala, porque nele... nele não, o apóstolo Lucas, o evangelho de Lucas, quando ele escreve Atos, né, ele vai falar que aquilo que nós ouvimos e vimos, aí testificamos a respeito das coisas que aconteceu, ou seja, Lucas não viu. E como é que ele fala aquilo que nós ouvimos e vimos, né? Porque ele evidenciou pela vida de outras pessoas que carregavam esse reino. Então
Então ele sabia que Jesus era real. O apóstolo Paulo, se não me engano, escreve que nós vimos e apalpamos, né? Nós tocamos nessa verdade. Então, assim, apesar dela ser invisível, ela é extremamente real. Então a pessoa fala assim, cara, mas como é que eu posso mostrar Jesus, que é invisível, para um amigo da faculdade, para um colega de trabalho? Cara, seja você a evidência, né, de Cristo. Seja você a própria... Porque isso que significa cristão, da evidência de Cristo. Então, assim, como você deu essa introdução, João, e falou a respeito de que qual que é a motivação de nós esperarmos esse reino, se é para nos safarmos de qualquer dor ou tribulação, ou se é para nos encontrarmos com o rei. Se nós percebemos o evangelho daqueles que o receberam, né, na primeira vez, eles se tornaram testemunhas, e a palavra testemunhas, no original grego, é mártir, né? Então, assim, eles não estavam esperando uma redenção, porque eles já entenderam que tinham sido redimidos. O que eles estavam agora é entendendo que eles foram chamados para uma missão. Então, qual que é a missão que eles foram chamados? Para a mesma que Jesus foi chamado, para o ministério da reconciliação. Então, agora, eu que recebi esse reino inabalável, eu não me preocupo mais com a minha vida. Por isso que a Bíblia diz, agora, aqueles que, por aqueles que morreu, eles não vivem mais para si, mas eles morrem por aqueles que por ele morreu, que é o fato de nós termos sido salvos por Jesus. Então, assim, agora o reino dos céus, ele me trouxe a coragem de não querer me salvar mais, porque eu já descobri que eu sou salvo. Então agora eu vou fazer o que João Batista fazia. Eu vou preparar o caminho do Senhor até que ele venha, mesmo que isso custe a minha vida. Então é isso aí. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Josias, o que você diria? Como que a gente faz parte de um reino invisível, mas que ao mesmo tempo pode ser manifestado? Conta isso aí pra gente, por favor. Certo. Não, eu gostei que o Rafa trouxe ali essa questão de a gente já, né, ter esse entendimento que somos salvos, mas nós não vamos ficar, né, digamos, nesse comodismo, né, nesse processo de que, legal, conquistei minha salvação, vou continuar aqui no meu tempo de jejum, um tempo com Deus, e continua sendo um bom crente, e amém, e esperar, né, Deus chegar e amém. Mas não, em Mateus 5, né, ele vai falar muito sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, né, pois dele é o reino dos céus. Mas eu acho mais legal ainda que ele fala também em Mateus 5, né, que há uma bem-aventurança para aqueles que sofrem perseguição, né, por causa da justiça, e porque deles também é o reino dos céus. Então, esse processo, né, que a gente havia falado até lá, ali no início também, né, sobre a propagação da mensagem do evangelho, né, que é a representação maior do reino de Deus, é você compreender que a gente precisa ser realmente testemunha no conceito real sobre Cristo, sabe? Ter um processo de ser cristão nesta terra, onde a evidência de que a mensagem de Deus é Cristo que precisa ser manifestada através de nós, né? E por meio da graça de Deus também. Então, nós precisamos ter esse processo de entendimento que nós somos, sim, testemunha de Cristo, mas o legal de tudo, assim, é que, comparando também, né, para o tempo da igreja primitiva, que foi uma igreja bastante, digamos, perseguida, né, e muitas pessoas no elo da atualidade hoje falam muito sobre isso, de que, meu Deus, mas eu tô vendo muitas coisas contra a igreja, muitas coisas se levantando, e o meu sentimento por dentro abrindo assim, glória a Deus que estão perseguindo, glória a Deus que estão vindo, porque aí, né, vai fazer com que você se levante, você tenha autoridade como um bom cristão, né, e fale realmente do amor de Cristo, não se atenha a se apegar só ao que você entende sobre seus conceitos, mas ir além, sabe? A gente tem que ter fome mesmo. Quando Mateus fala sobre ser pobre de espírito, ele não está falando de você mendigar no sentido de que você não seja filho de Deus, mas você tem um entendimento de que tem algo a mais de Deus sobre nós, sabe? Que não há uma limitação para a presença de Deus, não há uma limitação ali de uma porcentagem exata onde você pode estar acessando a Deus. Esse período que a gente vivenciou agora, da semana do avivamento, foi muito legal que quando me chamaram para cuidar do time de intercessão ali do SDA da União Cisumar, eu fiquei, meu Deus,
pai, é muita pressão, eu não sou um intercessor. E Deus, ele falou no meu coração assim, ó, pois agora eu quero que você se coloque como um intercessor, como realmente um filho que vai profetizar. Então me vi como Ezequiel ali, tendo que profetizar em meio a pessoas que estavam com o coração adormecidos, com pessoas que estavam distante de Deus, e o entendimento de quando eu reunia toda a equipe de intercessão e a gente estabeleceu um jejum de 21 dias, e nesse processo Deus só falava assim, ó, para viver o avivamento você tem que ansiar por ele. Você não precisa se preparar para a guerra agora, você precisa estar preparado para a guerra, sabe? Então, Deus foi falando muito sobre isso, sobre esse entendimento. Então, quando você entende que há uma ligação entre céus e terra, né? Há um estabelecimento do reino de Deus aqui, e que se nós estamos aqui é porque a gente precisa fazer algo além, né, das nossas capacidades. Então, quando eu uni o time de intercessão e a gente foi guerrear mesmo, e, meu Deus, se unimos mesmo, assim, de várias faculdades, né, de várias igrejas, eu tive o entendimento do que seria realmente o reino de Deus ali, sabe? E viver uma profundidade em Deus, aonde aqueles que são nascidos de Deus ainda não estão vivendo, sabe? E Deus, ele ministrou muito ao meu coração sobre viver o primeiro amor, sabe? Sobre realmente a gente buscar ir além com ele, que ele tem algo a mais a revelar a seus filhos. E os mistérios de Deus, eles são revelados àqueles que são persistentes, sabe? Aqueles que não entram nessa linha do comodismo e acham que Deus tinha apenas o propósito de converter a gente como cristão e acabou. Não. Temos mais, temos que propagar esse reino, temos que investir, né, no amor de Deus. Eu acho que seria um pouquinho disso. Legal, mano. Eu acho que essa dinâmica, né, de você manifestar um reino que é invisível de uma forma visível, para mim é muito, muito claro em 1 João 4, a partir do 11, que ele diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, do que adianta, cara, a gente falar, né? Tem um outro texto que diz, né? Como você pode dizer que ama a Deus e não ama, que você não vê, mas não ama o seu irmão que você vê, né? Então, eu acho isso incrível, como Deus, ele traduz isso para a gente, né? Se você me ama de fato, você está vivendo nesse reino que é invisível, manifeste de forma visível com quem eu me importo, com quem está perto de mim, né? Que são as pessoas, são quem o Senhor ama. Então, muito bom, mano. E aí, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu tava pensando aqui, né, cara, tipo, o Josias falou sobre avivamento, né, ele citou também sobre o SDA, e eu tava pensando nisso, e tava pensando também no papel do avivamento para a chegada, para a vinda do reino de Deus e estabelecer, né, e na minha cabeça tava fazendo uma pergunta, tipo assim, cara, por que a gente anseia o avivamento? E aí a resposta que pode vir é tipo assim, não, porque a gente quer as vidas sendo salvas. E aí, tipo assim, mas por que a gente precisa do avivamento? Porque na nossa cabeça, avivamento é Deus olhando lá de cima. E se a gente realmente, olha só, se a gente realmente provar para Deus que a gente merece receber alguma coisa a mais, ele vai derramar, entendeu? Eu tava pensando que tolice isso. Como se Deus já não tivesse derramado seu espírito sem medida. A Bíblia diz, ele não nos deu o seu espírito por medida. Ou seja, Deus não nos encherá mais o seu espírito que ele já está cheio. A gente fala, tá, mas o que falta para acontecer Atos dos Apóstolos? Cara, a gente precisa entender. 3 anos e meio andando discipulado com Jesus. Pronto. Qual é o discipulado de Jesus? Está relatado nos evangelhos. Então a gente precisa ler o que está escrito nos evangelhos, os ensinamentos de Jesus e obedecer. Pronto. Obedecemos. Agora a gente vê como tudo se iniciou. Eles andavam em unidade, eles estavam juntos de comum acordo, o mesmo espírito, falando a mesma língua lá, e aí, de repente, alguma coisa aconteceu lá que não terminou lá. Então, assim, às vezes a gente está esperando que a gente faça alguma coisa para Deus olhar para a gente e falar assim, agora que eles estão sofrendo o suficiente, eu vou mandar o meu espírito. Já temos, cara. Então, assim, é por isso que eu falo para as pessoas, tipo, cara,
vamos orar para Deus mandar o avivamento para ele nos dar ousadia para pregar. Ele já deu, filho. É só sair lá e obedecer. Agora, se a gente não tem como a gente tentar conquistar o reino lá fora se a gente primeiro não entender o reino aqui dentro. Então eu acho que o que os apóstolos escreveram, né, e principalmente Paulo nas cartas paulinas, ele vai explicar pra gente o que o povo não entendeu, que não caminhou junto com Jesus. Então ele vai tentar pegar o evangelho e esmiuçar em letras miúdas, falando, gente, ó, se vocês não entenderam, é isso aqui. Mas já tá lá, galera. Então, assim, bora pra cima, viver o reino de Deus, manifestar ele na sua máxima potência, que é deixar ele nos tomar por completo, ao ponto de que a gente já não precise esperar empoderamento que já recebemos. Agora, fazendo isso, a gente vai esperar quem? O rei. Porque preparar o caminho do Senhor, a gente precisa entender o que nós fazemos. O preparar o caminho do Senhor é assim, um reino conquistou outro reino, o rei ainda não chegou lá. Então o que fazia? Ele mandava os súditos ir na frente, eles aplanavam os caminhos, eles arrumavam o caminho, então eles chegavam lá e eles iam difundindo a cultura antes do rei chegar, porque quando o rei chegasse, o povo já estava familiarizado com a língua, com a cultura, com as obras de arte, com as construções, então já existia um trabalho prévio. Então assim, a gente está achando que se a gente sofrer muito e mostrar para Deus que a gente está merecendo alguma coisa, ele vai arrumar todas as coisas, sim, num estalar de dedos, quando na verdade Cristo na cruz do Calvário já resgatou as coisas que tinha para resgatar, e nós, por essa santificação progressiva que estamos vivendo, obviamente não somos aquilo que haveremos de ser, existe uma redenção final, mas cara, como o apóstolo Paulo diz, a gente só tem uma meta. Então ele falou assim, não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu concluo a obra que Jesus me deu e eu seja encontrado por Cristo. Muito bom, mano. E aí, Josias? Amém, concordo plenamente. Meu Deus, é bem isso assim, ter esse entendimento, até porque a gente tem que compreender que a gente não vai se colocar naquele elo de entendimento de que, meu Deus, eu vou ser cheio, mas ser cheio para quê, né? Eu vou buscar a presença de Deus, eu quero falar em línguas, eu quero... Se Deus fala em 1 Coríntios 13, que não adianta falar até a língua dos anjos, você pode doar todo o dinheiro que você quiser aos pobres, e se não tiver amor, não importa, sabe? Então, às vezes a pessoa está tão pensando no ego, ou no que eu posso mostrar às pessoas, ou no que eu posso ter como um bom cristão, ou aparentemente para o meu pastor, a igreja local, né? Mas você se esquece daqueles pequenos, sabe? Hoje eu estou como ministro de adoração na minha igreja local, e eu falo muito para eles, eu tinha uma relutância muito com Deus sobre estar ali no altar, sobre o entendimento do altar, porque para mim é os bastidores, sabe? Para mim é onde ninguém quer estar, para mim é onde ninguém quer acessar, para mim é cuidar de pessoas, para mim é ter esse zelo pelas pessoas na qual é o nosso ministério, né? E eu sempre converso muito com Deus nesse sentido, né? O que Deus fez para quando Jesus chegou à Terra, o que ele buscou ter como dons ou talentos? Não, ele buscou ser humilde, manso e representar a glória de Deus aqui na Terra, e o melhor de tudo, amar as pessoas, mesmo aquelas que as pessoas querem estar longe ou não querem estar perto, eu quero só apenas isso, sabe? O entendimento de que a minha ambição diante da presença de Deus ou no reino de Deus é que eu seja um pouco parecido com Ele, né? A gente tem que refletir a glória de Deus, mas a gente tem que reconhecer o caráter de Deus, e eu acho que falta um pouco isso nessa nossa geração, né? Uma geração que não busque holofotes, não busque status, mas que busque realmente ser o escondido, aquele que vai dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui mediante aonde muitos talvez não queiram estar, sabe? Então, ter esse entendimento que o Rafa trouxe é bem importante, é incrível a gente compreender que, de fato, quando a gente chegar, né, a ter um processo, um tempo de mesa com Deus no céu, a gente tem que entender que não vai ter diferença de pessoas, não vai ter um que falava mais línguas do que o outro, não vai ter um que, que orava, todo mundo já, já fazia diversas coisas diferentes. Não, a gente tem que compreender esse elo de entendimento, sabe? Muito bom. Cara, eu acho que quando o Rafa citou ali, o ir à frente preparando o caminho,
Cara, toda vez que eu leio sobre a vida de João Batista, eu olho e falo assim, cara, querendo ou não, é o nosso chamado para hoje, né? Cada um naquilo que o Senhor o chamou, você está preparando o caminho para ele, sabe? Para que ele volte. E, cara, isso mexe comigo porque fala a respeito de uma mudança completa de caráter, de postura, porque não é mais só eu estou aqui trabalhando bonitinho, estou aqui no meu curso, na minha faculdade, ou estou na igreja, no ministério, me acostumei com isso. Não, cara, a gente está preparando o caminho para o Senhor. Então, isso nos traz um encargo, uma responsabilidade. E a próxima pergunta é justamente sobre cultura, porque nós sabemos que todo reino tem uma cultura. E queria te perguntar, Josias, e aí, como é que é essa cultura desse reino que a gente faz parte? Certo, vamos falar da cultura do céu. É isso aí. É importante a gente ter o entendimento. Eu sempre, como agora trazendo aqui como um adorador, né? Eu me considero uma pessoa que, meu Deus, se deixar, eu tô ali igual Davi, nos montes, no esconderijo, adorando a Deus com a minha melhor adoração. Mas ter esse entendimento do céu, nesse sentido, né, que você trouxe, é a gente compreender também a importância de como a gente está sendo como líder, como pessoas influenciadoras da igreja. Eu olho muito hoje para a nossa geração, uma geração, né, muito qualquer coisa deixa tudo de lado, qualquer coisa abandona facilmente, qualquer coisa desdão, né? E eu acho que a gente tem que aprender hoje um pouco com a igreja um pouco tradicional. Eu digo no sentido assim, aonde era joelho no chão, sabe? Aonde era jejum, aonde era sacrifício, aonde é temor a Deus, sabe? E Deus fala pra gente, né, em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Então, como a gente quer ter o entendimento do céu, se a gente não tem temor a Deus, a gente não tem o entendimento da dimensão de como Deus quer fazer nessa terra, o que quer fazer através de nós na vida das pessoas, sabe? Ter esse entendimento de como a gente está se portando como igreja. Será que a gente tem buscado ser uma igreja madura ou uma igreja imatura, sabe? Será que a gente tem se colocado a ser uma noiva sem máculas, sem fatores externos que estejam acessando o nosso interior e isso quebrando a gente por dentro, sabe? Então, eu tenho percebido muito isso, desse entendimento, de como a gente tem que se portar diante da presença de Deus, mas no entendimento de ser bons anfitriões da presença dele, sabe? É importante a gente entender que como adorador, ou como pessoas que somos adoradores, a gente tem que compreender que a nossa adoração, ela não vem para exaltar homens ou pessoas, ela é para Deus. E há um zelo nesse processo, sabe? Há um entendimento de que você precisa fazer o melhor, o máximo de si, e eu acho legal quando Deus ele fala que ele não quer apenas o máximo ou o melhor que você pode dar, ele quer tudo, sabe? Ele quer você realmente por inteiro, sabe? Uma devoção sincera, com um coração singelo mesmo. Então, o compreender sobre o reino dos céus é você entender que você está pronto, sabe? Que você precisa, e se não está pronto, você precisa se preparar para estar cada vez mais com o seu caráter moldado por Deus, sabe? Aonde qualquer coisa que seja externo deste mundo não venha ferir ou deixar você distoante da vontade dele. Entende? Muito bom. E aí, Rafa, cultura de Deus tem alguns hábitos? A cultura de Deus tem alguns hábitos, né? O próprio Deus veio nos ensinar isso através do seu Filho Jesus. E eu gosto de dizer que, claro, a vida inteira de Jesus é a cultura do reino, mas especificamente, se eu pudesse apontar um lugar para você começar a entender, é Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, né? Que até o Josias, ele comentou em alguma das suas respostas ali. Então, Jesus faz isso, ele sobe no monte, ele vê a multidão, ele sobe no monte, ele se senta, seus discípulos sentam com ele, ele começa a ensinar ele dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem todo mal,
disserem contra vocês mentindo, regozijem-se e alegrem, porque é grande a vossa recompensa no céu. Que assim também sofreram os profetas que vieram antes de vocês. Cara, ano passado, o Espírito Santo falou para mim, assim, no metade do ano, falou, você vai memorizar o capítulo 5 inteiro de Mateus. E, cara, não termina aí, ele é grande. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, capítulo 5. E, cara, eu parei para pensar, tipo assim, se um dia eles arrancassem a Bíblia, sabe, da gente, cara, eu queria ter a cultura do reino memorizada na minha cabeça, no meu coração. E não só isso, obedecê-la, obviamente, né? Eu gosto muito do exemplo do Francis Chan, que ele diz que tem muito crente que acha que o reino dos céus é tipo a minha filha que chega para mim, ele dando exemplo, falando, pai, eu memorizei, a filha dele chega para ele, e ele chega para a filha dele e fala assim, ó, vai lá no seu quarto, arruma a sua cama, e os seus livros, os seus brinquedos. E aí depois de uma hora ela volta e fala, pai, você vai ficar tão orgulhoso de mim? E ele fala, por quê? E aí ela fala, eu memorizei tudo que você disse. Aí ele falou, mas você fez? Ela disse, não, mas eu memorizei tudo que você disse. Então, obviamente, não é só você memorizar e saber, né? A cultura do reino que Jesus nos ensinou é obediência. Então, assim, se a oração de Mateus capítulo 6, que é a continuação do sermão, que é o Sermão da Montanha ainda, na oração modelo de Jesus, ele disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus, a gente precisa entender que a única maneira da gente manifestar o reino de Deus do jeito que agrada a Deus é fazendo como é feita nos céus. Então, assim, primeiro de tudo, esse pilar é a obediência. Não adianta. Ah, mas eu babo no chão 1 hora por dia. Não importa. Se você baba no chão 1 hora por dia, você saiu do seu quarto, você está obedecendo a Jesus? Ah, não. Não, mas eu li a Bíblia inteira em 7 dias. 24 horas eu não dormi, eu li a Bíblia inteira. Olha, eu jejuei 30 dias direto só na água. Não importa. Você está obedecendo a Jesus? Então, claro, as coisas elas vão andar junto. Como disse o Josias, a gente precisa voltar a ser uma igreja piedosa, que pratica as disciplinas espirituais, porque a nossa alma, a nossa carne é fraca. Então a gente precisa mostrar para ela que é que manda, que é governada pelo Espírito de Deus. Isso aqui, o nosso espírito está sujeito ao Espírito de Deus. Então, assim, mas entendendo. Então, cara, é impressionante. É impressionante. Eu vou dar aqui um testemunho para vocês, assim. A gente é da Alcance Curitiba, né? E assim, eu gosto de dizer, não querendo me gambar, mas a gente tem um pastor que prega no domingo lá, que é o Luciano Subirá, entendeu? E assim, ele é um dos maiores mestres do Brasil hoje, nós reconhecemos isso e a gente é muito grato por isso. E aí, cara, a gente estava num treinamento lá de evangelismo, e aí, no evangelismo lá no treinamento, veio gente de fora do Billy Graham que vai rolar, e aí, cara, ele perguntou por que o Titanic afundou. E aí um monte de gente começou a responder, não, o Titanic afundou porque eles desafiaram Deus. O Titanic afundou porque eles foram orgulhosos. O Titanic afundou porque Deus provou para eles que ele era Deus. E eu olhei, cara, falando, rapaz, esse pessoal vem no domingo ouvir o quê, cara? Tá ligado? É tipo, Jesus, você quer que a gente peça para cair fogo do céu para matar esses samaritanos tudo? E aí Jesus fala, gente, mas eu tô pregando, vocês estão entendendo o que eu tô pregando? Então a gente precisa duas coisas. Conhecer Deus e entender o que ele gosta, descobrir o que ele gosta. Se a gente conhecer o nosso Pai e entender o que ele gosta, a gente vai viver uma vida de obediência. Então a cultura do reino, que está expressa em toda a palavra de Deus, ela vai estar enraizada no nosso coração e a gente realmente vai ser transformado. Então assim, a gente precisa entrar nesse lugar e não achar que o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho, porque Romanos 8 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e esse ajuda no original grego ele pega de um lado, eu pego do outro. Então ele já nos deu tudo que o apóstolo Pedro escreve na sua carta. Ele fala, porque Deus, por suas muito grandes e preciosas promessas, nos deu tudo que precisamos para viver uma vida de piedade. Então assim, cara, a gente já tem o que a gente precisa. A gente só precisa o quê? Conhecer esse Deus de verdade e descobrir o que ele ama e obedecer isso. Então a gente vai manifestar a cultura desse reino. Muito bom, muito bom. Ei, Josias, diria alguma coisa a mais? Quanto isso, né? Glória a Deus, que bem, se é verdade, gente, eu tô aprendendo com vocês. e nós com vocês, mano. Exatamente. Todo mundo junto. Todo mundo aqui aprendendo.
Mas glória a Deus por isso, de fato, eu concordo plenamente, assim, nesse entendimento de igreja também, sabe? Nossa, e eu acho legal o exemplo que você trouxe, Rafa, principalmente falando assim, meu Deus, olha de onde vocês estão bebendo água, né? De uma pessoa que acessa diretamente, digamos, a Deus, é uma pessoa de devoção, é uma pessoa que, meu Deus, não tem mimimi diante de Deus. Né? Então, Subirá é uma referência para a gente também de um entendimento de que você precisa se portar como uma igreja madura, sabe? Eu acho que a gente hoje, para ter o um entendimento sobre o reino dos céus, Deus não quer uma igreja com mimimi chegando lá, sabe? Há uma preparação no caminho, eu confesso, a gente entende que Deus vai nos preparar para obter uma maturidade, um caráter do céu, mas a gente precisa entender isso para ontem, né? Não só os líderes ou pastores, mas também as ovelhas, né? Eu acho legal que o pastor, a ovelha, ela é uma demonstração de como tem sido o seu pastor, como tem sido o seu líder ou liderado. Então, você precisa entender o que tipo de de ensinamento você tem passado, né? Que instrução você tem passado, ou como tem sido esse zelo, né, pela presença de Deus que você tem ensinado. Porque às vezes, só ora quando você achar necessário, ou jejua quando você quiser, ou não, ouve as músicas, mas quiser ouvir outras qualquer também, tá tranquilo. E essa questão de cultura é muito importante a gente compreender, que eu trago muito para os meus discípulos, né? Eles têm esse costume do TikTok, né? E várias pessoas são agora nesse negócio de TikTok. Mas eu falo para ele, a ferramenta que é o TikTok, que você tem utilizado para abençoar o reino, para abençoar a sua vida, ou você tem tirado um desgaste de tempo para você ver vídeos, dançar esses vídeos, ou praticar coisas que não levam a ter um processo de comunhão com Cristo, sabe? Então, acho muito legal que eu não impus a ele a tirar esses costumes, mas hoje, se eu perguntar para eles, e aí, como é que tá o TikTok? Eles, quero nem saber. Porque eles utilizavam com uma prática diferenciada. Eu sei, hoje eu cuido mais de adoles, né? Então, eu tenho meus adolescentes que eu sempre cuido. Falar nisso, daqui a pouco temos até um devocional em conjunto ali. Mas eu aprendo muito com eles sobre essa questão de deles ser moldados, sabe? Deus, ele quer uma igreja que se permita ser moldada, se permita ser confrontada, mas também que tenha um caráter próximo e, ou melhor, tem um caráter de Cristo, né? Então a gente precisa ter uma igreja madura nesse sentido, aonde as culturas externas do mundo, ou às vezes até culturas, né, voltadas ao processo, digamos, do tradicionalismo em extremo, aonde nos leva dentro da própria igreja para se corromper. Então, a gente tem que ter essa sabedoria que de fato vem de Deus, né? E esse choque de culturas que a gente tem tido, principalmente hoje no Brasil, que é país extremamente, né, diversificado, a gente compreende o quanto tem sido difícil você olhar e ver um jovem de oração, você olhar e ver um adolescente de comunhão, de realmente com a cara na Bíblia mesmo, com o entendimento da palavra mesmo, né? E muitos aonde estão banalizando tudo isso e acham que o foco principal é os dons. Em nenhum momento Deus fala que o dom é o principal fator para a gente acessar a presença dele, não. É apenas os pobres, né, e humildes de coração. É aqueles que são pequenos, aqueles que se jogam realmente ali nesse lugar de habitação onde é inacessível. Deus não quer pessoa que, eu canto melhor, eu tenho um CD, eu tenho. Deus não quer isso. E isso é banalizado, né? Então a gente tem que compreender esse sentimento. Muito bom, mano. Eu gosto de pensar também que a gente ama diagnosticar a nossa geração, né? No sentido de nossa geração isso, nossa geração aquilo. Mas quando eu olho um pouco para a história da igreja, a gente vê, cara, que os problemas quase sempre são os mesmos, mas os meios que mudaram, né? Então, não vamos tão longe, vamos pegar ali década de 60, 70, a gente lê o Leonard Ravenhill batendo na galera, batendo na igreja, porque eles ficavam o dia inteiro na TV, entendeu? Então, tipo, no nosso caso, são nas redes sociais. Aí você vai um pouco mais para trás, aí você via a idolatria, tipo,
comendo solto. Então, assim, eu olho para isso e falo assim, cara, eu preciso ser alguém que acredito na minha geração. Por mais defeituosa, manca que ela seja, eu preciso acreditar e contribuir para aquilo que Deus quer fazer através dela. E nesse sentido, já que a gente tem que se importar com alguém como está preparando o caminho para que Cristo venha, a gente entende que nessa cultura a gente também percebe que nós teremos papéis, cada um tem um papel, né, e que o Senhor derramou sobre nós algo específico. Eu queria tentar entender isso com vocês. E aí, Josias, queria perguntar para você, como que a gente pode entender, então, nessa cultura, nesse estabelecimento de cultura, e o reino está vindo, mas o reino ainda não é completo, e a gente tem um papel, e esse papel daí é dividido para todos nós, e como a gente entende esse nosso papel no meio de todo esse fuzuê aí? Certo. Então, falando um pouquinho, né, eu vou trazer essa questão do preparar, né, eu olho assim nesse cenário como a gente sermos guias, né, eu acho legal a gente ter o entendimento de que nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos que ter o entendimento de discipular também, cuidar de pessoas, instruir pessoas, né? Então nós somos uma videira e essa videira precisa trazer e entregar frutos, né? Então quando eu tenho eu compreendo esse entendimento, né? E vejo que como tem sido seus frutos, será que você tem buscado regar esses frutos? Será que você tem buscado tratá-los no momento que tem que ser tratado? Será que você tem buscado ter um zelo e um cuidado, sabe? Eu olho para a gente aqui como líderes, como pessoas que são uma representação, né, de Deus aqui na Terra, que a gente não precisa de muita coisa para fazer algo simples, né? Hoje na minha igreja, falando até um pouquinho, a gente vê que tem poucos jovens, é uma juventude bem pequena, assim, mas uma cultura que foi manifesta ali é esse processo do acolhimento, sabe? É muito legal, assim, ter esse entendimento de acolher, e o meu pastor, ele sempre fala, assim, que nós temos uma necessidade de que se você pisou naquela igreja, você não sai sem um abraço, você não sai sem um cuidado. Então, nós lida com pessoas que precisam desse cuidado, desse tratamento, precisam ter as suas feridas ali tratadas e realmente exposta, porque o entendimento de que Deus, ele quer a gente pronto, quer uma noiva, né, que esteja ali com a sua lâmpada acesa. A gente precisa compreender que nós, como pessoas que vamos estar ao redor dessa noiva, a gente que vai estar ajudando essa noiva, a gente precisa deixar ela apta para isso, preparada para isso, né? E há um medo nesse processo também, porque você fica pensando, meu Deus, e se eu falhar, meu Deus, e se eu me corromper, meu Deus, e se eu não cuidar da forma que o Senhor quer? Mas Deus, ele está nos instruindo, né? Como eu falei para vocês, eu vim do Acre, e quando eu vim do Acre, eu tive uma liderança e um cuidado muito, muito de Deus, assim, né, da parte da minha igreja. E quando eu cheguei em Curitiba, as portas se fecharam, né, a igreja fechando, pandemia chegando, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou acessar a Deus? E Deus falou assim, quem disse que eu preciso estar em templos? Sabe? E aí Deus quebrou meu coração naquele momento que eu falei, uau, Deus, agora eu preciso ter um entendimento de solitude, né? Entender onde está meu Deus no meu quarto, compreender esse zelo pela presença dele, essa manifestação de cultura, e muito